Olá pessoal, aqui é Raquel do canal do Akasha e hoje faremos um review desse tarô super interessante que é o Heaven and Earth Tarot, desenhado por Jack Sephiroth e escrito por Jamie Elford. Esse tarô, segundo o seu ilustrador, ele é feito para aquelas pessoas que veem o divino no dia a dia e ele tenta fazer uma conexão entre as questões mundanas, as questões materiais e as questões espirituais. E esse tema vai aparecer ao longo de todas as cartas deste tarô. É importante dizer que o tarô ele traz uma paleta de cores diferenciada, sempre num tom mais escuro, que vai do cinza, branco, preto, em diversos tons. Traz um pouco de outras cores também, verde, vermelho, mas em situações muito específicas. Então, temos que dizer que talvez esse tarô não seja para todo mundo, mas é um tarô fácil de utilizar porque ele mescla um pouco das imagens e dos contextos que nós já conhecemos do Rider-Waite e mescla com algumas coisas do tarô de Thoth, do Aleister Crowley. Esse tarô da Lois Carabello vem nessa caixa aqui, bem robusta, bonita, que tem esse imã que conecta aqui e vem acompanhado deste livreto. Bom, o livreto ele é bem interessante, bem útil, mas cabe dizer que ele só tem na língua inglesa. Mas para quem consegue ler, é um livro bem útil, bem bonito também, que vem com as imagens ilustradas, explica todas as iconografias da carta, com interpretações rápidas, interpretações longas, então é um livro que vale a pena. Esse tarô é um dos tarôs que eu mais uso aqui nos nossos atendimentos ao público, aos consulentes. Ele é um tarô bem fácil de utilizar pela iconografia que consta nas cartas. É um tarô que tem alguns adendos interessantes e também ele é uma iconografia que à medida que você vai utilizando, você vai percebendo outros desenhos implícitos dentro dessa paleta de cores. Então, à medida que você vai olhando para as imagens, cada vez que você olha, você descobre um novo item que estava às vezes ali escondido e o próprio ilustrador, o próprio autor dos desenhos, ele coloca que essa foi realmente a intenção dele ao projetar, né, essas imagens para esse tarô. Bom, essa daqui é as costas desse tarô, como vocês podem ver. As costas, ela tem um brilho, não é nada excessivo, ela é bem fácil de embaralhar e é esse tom aqui escuro com alguns detalhes de pentagrama. Nós vamos agora aos arcanos maiores. É importante dizer que a Lois Carabello tem uma qualidade muito boa, mas esse tarô especificamente, ele não tem cartas muito robustas, então precisa tomar cuidado com a água, com qualquer coisa que esteja perto e na hora de embaralhar também para ele não dobrar. É um papelão assim um pouco fino, então é importante ter esse cuidado e eu digo isso porque eu vou mostrar à frente que uma das minhas cartas já está um pouco avariada, digamos assim. Então aqui eu vou aumentar um pouco a câmera para vocês enxergarem melhor. Nós temos a carta do louco. Esse louco é uma carta bem interessante, eu gosto muito da paleta de cores que eles usam nesse tarô e as pequenas mudanças que eles fazem, como aqui tem esse musgo aqui no ombro, nós vemos também essa rosa branca na mão, essa parte do tecido de dentro da roupa, o vermelho saindo, que o próprio autor indica que pode trazer aquele quê da criatividade que tem que ter no louco, mas também traz a impulsividade, a agressividade que tem que se tomar cuidado. Então é uma carta muito bonita, muito interessante, que nas leituras pode trazer alguns adendos. A gente vê uma águia aqui atrás, a gente vê também aqui nas vestes dele os ícones. Esse tarô ele também traz aqui embaixo os símbolos dos elementos, as letras hebraicas,
traz também relativo a planeta e a signos. Não que eu vou adentrar nessa questão, porque muitas vezes os signos que são correlacionados a gente nem concorda. Mas esse aqui é o louco desse tarô. Nós temos aqui então o mago. O mago já é aquela iconografia básica que nós estamos acostumados, mas aqui tem alguns elementos a mais, que é o pergaminho, o naipe de paus representado por essa vara reluzente aqui na mão. Nós temos também um caduceu aqui do lado, o ouros representado e a copas representada. É uma carta muito bonita. Eu gosto muito dessa mescla de luz e sombra que o ilustrador traz para esse deck. Lembrando também que alguns tarôs no Rider-Waite já não traz mais a lemniscata em cima aqui da carta, que no tarô de Marsella nós tínhamos, né, esse símbolo na carta do mago. Então é interessante vermos essa simbologia novamente. Então aqui nós temos essa belíssima carta da sacerdotisa. Essa carta ela mescla algumas coisas do Rider-Waite. Aqui nós temos, né, o símbolo reflexo da lua aqui nos pés. Nós temos também, se vocês observarem, o livro ele está fechado e nós vamos encontrar alguns animais aqui atrás que, se vocês puderem observar, isso não é do tarô do Rider-Waite, isso é do tarô do Aleister Crowley, mas é uma carta muito bonita também. Então agora nós passamos para a Imperatriz. A Imperatriz é uma das minhas cartas preferidas do tarô, eu sempre gosto da maneira como ela é representada. Aqui nesse tarô nós vamos ver mudanças em relação aos demais, porque normalmente a carta da Imperatriz é uma carta cheia de cor, uma carta cheia de vida, porque é isso que ela representa, né? A geração, gerar e multiplicar. Aqui nós vemos esses elementos um pouco diminutos, mas isso não traz prejuízos à carta. Ela continua uma carta muito bonita e muito rica de simbolismos. Então aqui nós temos o símbolo do planeta Vênus aqui em cima, e esse autor ele faz uma correlação com o planeta Touro e Libra, que são com os signos de Touro e Libra, que são os signos regidos por Vênus. Então aqui nós temos o Imperador. No Imperador nós temos um adendo interessante, que é o símbolo alquímico do enxofre, que tem nas vestes vermelhas desse imperador, e nós vemos aqui o símbolo, como se fosse um broche prendendo essa roupa. E esse símbolo alquímico do enxofre, ele traz essa questão do veneno, de ser algo venenoso, de ser algo tóxico. E muitas vezes nós sabemos que o imperador é essa figura autoritária, essa figura rígida, tradicional, por vezes fria e distante, que na nossa vida pode se tornar uma pessoa de fato tóxica. Então, eu achei muito interessante esse adendo e trouxe aqui para vocês. Agora nós temos a carta do Hierofante. Alguns tarôs trazem como o Papa. Essa carta não traz tantas modificações. Nós vemos aqui alguns símbolos nesse tapete vermelho, as duas chaves se entrelaçando. O Sol, nós também temos aqui o símbolo do planeta Júpiter e o símbolo do signo de Touro. Agora nós temos essa belíssima carta dos enamorados. E esses enamorados é muito interessante porque é como aqui o autor nos descreve que esse anjo vem trazer as bênçãos para a decisão feita pelos enamorados. E por esse motivo que eles têm esse halo na cabeça, porque é essa escolha do amor que foi abençoada por esse anjo. E essa espada que nós vemos aqui seria o símbolo desse contrato feito por ambos. Aqui nós temos essa carta do carro. Ela é bem tradicional com o que nós já conhecemos, com as duas esfinges paradas, porque o carro ele não se move. Então nós temos aqui do lado a esfinge mais clara, branca, e a esfinge de cor escura, que nos indica os caminhos pelos quais nós teremos que escolher para ter um novo caminho
tanto material e espiritual redivivo e mais firme na nossa vida, é uma carta muito bonita, como toda carta do carro, né? Eu sempre as acho belíssimas. Aqui nós temos a carta da força, de novo com o símbolo do infinito, a Lemniscata voltando nesse tarô, que sempre esteve presente no tarô de Marsella. E seguimos então para a carta do Eremita, arcano número 9. Essa carta é muito interessante porque na descrição nós compreendemos que o manto do eremita, conforme ele está num ambiente mais escuro, ele escurece. Conforme ele se ilumina através da sua luz interior, a luz da sabedoria e do conhecimento, ou da luz que o guia na lamparina, o manto dele vai clarificando, vai se tornando mais claro. Então nós podemos ver aqui nesse lado da carta onde há mais escuridão, mais sombra, o manto está mais escuro. Nessa parte onde está mais iluminado, o manto se torna mais claro. Achei um adendo magnífico. Todos esses adendos que os autores fazem nos auxiliam no momento da leitura junto ao consulente, porque nós podemos utilizar. Então é importante, quando comprar o tarô, estudá-lo, não só comprá-lo e já utilizá-lo. Aqui nós temos também a carta da roda da fortuna. Aqui nós temos nos 4 cantos o simbolismo de um homem, de uma águia, de um touro e de um leão. Nós vamos ver esse simbolismo novamente em um dos arcanos maiores desse tarô. Então, além desses seres simbolizados aqui nos 4 cantos, nós temos também uma esfinge e um ser divino tal como Anubis. Aqui dentro desse mecanismo da roda, nós vamos ter letras romanas e letras hebraicas. Vocês podem observar que uma letra romana, depois uma hebraica e assim em diante. E nós vamos conseguir ler nas letras romanas o tarô escrito. Então aqui temos o T, o A, o R e o O. É uma carta bem interessante. Aqui nós seguimos para a carta da justiça. Essa carta da justiça é bem padrão mesmo, não tem muita diferença em relação aos outros tarôs. Nós só vamos ser orientados aqui pelo autor de que em uma das balanças está vazia e a outra balança tem uma pena. Essa carta do dependurado, vocês podem observar que ele está dependurado numa cruz Anki, que representa a vida. Então é uma carta muito interessante. Aqui nós temos os triângulos também representando os elementos e é uma carta bem padrão para o estilo do dependurado, não tem muito como fugir disso, mas esse tarô ele já diz que ele segue o tarô do Rider-Waite. Então são alguns acréscimos que o autor faz que traz bastante riqueza ao simbolismo da carta. Aqui nós temos a carta da morte. É uma carta bem bacana. Nós temos aqui a morte passando, os olhos fulminantes do cavalo no qual a morte está sentado. E nós temos aqui o simbolismo da flor, mas temos também a morte por onde ele passa, que traz a morte. E a morte nós sabemos que nem sempre, quase nunca na verdade, diz da morte física, mas diz da morte de algo na nossa vida que traz o renascimento, que traz novos rumos. Sempre algo precisa morrer, sempre algo precisa acabar para que nós possamos continuar trilhando novos rumos. Aqui nós temos a temperança. Eu sempre gosto da carta da temperança, eu sempre acho que é uma imagem que traz muita beleza. Essa aqui não foge disso. Então é um anjo que está misturando esses elementos nos 2 cálices, com um pé na terra e um pé na água. E nós podemos ver que essa carta traz um quê de espiritual. O autor já diz que esse tarô Heaven and Earth traz esse assunto, é o céu e a terra. Então vai sempre ter essa mistura do mundano, do material com o espiritual. E essa carta traz muito essa ideia do espiritual. E também podemos ver alguns símbolos alquímicos na veste desse anjo.
Agora nós temos essa carta interessante do diabo, nós podemos ver o símbolo do planeta Saturno na mão que está levantada. O autor do livro, ele explica que esse gesto do diabo, ele imita o gesto do mago no arcano 2 do tarô, que nós vimos anteriormente. E nós podemos ver também que os seres humanos que estão representados nessa carta, eles já estão se animalizando, porque está nascendo chifres. Então é muito interessante trazer essa ideia de enquanto você perdura na energia do diabo, você começa a se animalizar os seus pensamentos, animalizar os seus sentimentos e, portanto, as suas ações. Aqui nós temos a carta da torre, é um simbolismo bem padrão, só tem um adendo que são essas letras hebraicas e Iod que estão caindo junto com os seres humanos aqui, que caem nesse momento da destruição, onde o mundo da pessoa rui e vem tudo abaixo. Aqui nós temos a carta da estrela, achei bem interessante esse cristal que é colocado aqui, ficou bem bacana. E nós não temos só uma estrela, nós temos várias estrelas e em cada estrela nós temos o símbolo de um planeta. Aqui nós temos a carta da lua, que sempre traz temas interessantes para que cada um possa refletir sobre os traumas vivenciados na infância. Nós podemos ver novamente as letras hebraicas e Iod caindo aqui no número de 18 dessa vez, que é o número desse arcano maior. Nós temos também o elemento, o animal aquático saindo, demonstrando aquelas lembranças, aquelas memórias que estão saindo lá das profundezas e que nós precisamos dar atenção. E nós temos aqui também o semblante de uma mulher, que é um adendo muito interessante, que já dá indícios sobre que tema essa carta trata. Agora seguimos para a carta do Sol. É uma carta muito bonita também. Nós continuamos vendo aqui os elementos dos signos que está presente nas outras cartas, em cada raio que sai desse sol, que na verdade não é um sol, tem o formato de uma estrela, certo? Então aqui nós temos a carta do julgamento, que traz à tona novamente essa ideia do espiritual e do mundano. E temos aqui o anjo conclamando essas pessoas a avaliação daquilo que já se passou. Então chegamos à carta do mundo e temos novamente os elementos Lemniscata, homem, águia, touro e leão, que nós vimos lá na carta da roda da fortuna. O autor diz que esses anéis bem clarinhos que nós vemos aqui em número de 3 são ondas de energia que se propagam. Então esse é um adendo criado pelo autor que nós não temos em outros tarôs. Bom, terminamos os arcanos maiores, vamos dar prosseguimento aos arcanos menores, iniciando pelo elemento mais sutil, o elemento ar, do naipe de espadas. O as de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8, 9, 10. Um detalhe muito interessante é o Sol nascendo aqui atrás, já que as cartas de números 10 sempre nos indicam um fim de ciclo, então uma esperança se nasce. Aqui nós temos, ele muda um pouco os nomes, que é a princesa de espadas. A princesa nós sabemos que se equivale ao pajem de espadas, tá? Eu preciso fazer um alerta que é, as cartas de corte desse tarô têm idades muito parecidas. O que significa? O pajem,
que é o mais novo, tem idade parecida com o cavaleiro, que tem uma idade parecida com a rainha e com o rei, que deveriam ser caracterizados um pouco mais velhos, tá certo? Aqui nós temos o cavaleiro de espadas, sempre muito veloz. A rainha de espadas, uma iconografia interessante é que ela é a rainha guerreira e tá aqui com uma cabeça na mão, porque ela pode ser mortífera mesmo. E o rei de espadas, com o elemento ar muito bem desenhado aqui. Seguimos então para o naipe de paus, as de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4, 5. Se vocês observarem, tem mãos segurando bem clarinho, mas de perto vocês vão conseguir enxergar melhor. 6 de paus, o vitorioso. 7 de paus. 8 de paus. 9 e 10. Chegamos nas cartas de corte. Nós temos aqui o pajem ou princesa, conforme esse tarô coloca. O cavalheiro. É muito interessante esse aspecto do fogo que coloca-se nas cartas. A rainha. Nós temos aqui uma pantera negra, né? Normalmente nós vemos um gato, mas serve ao propósito porque também é um felino. E o rei. Seguimos para o naipe de copas, que tem algumas iconografias muito bonitas. Esse as é maravilhoso, é um dos que eu mais gosto. O 2 de copas. Três. Tem desenhos bem fluidos esse tarô. O 4. O 5 de copas. O 6. 7 de copas. 8. 9. E o 10. O pajem de copas ou a princesa de copas. O cavalheiro de copas. A rainha de copas. E finalmente o rei de copas. O último arcano menor, então, que nós vamos ver, o naipe de ouros, no as de ouros. O 2 de ouros, equilibrando. Nós temos o adendo aqui do yin e yang. O 3 de ouros. 4. 5. 6. 7 de ouros. 8. 9 de ouros. 10. Pajem ou princesa. Cavalheiro. Rainha.
e o Rei. Bom, nós terminamos o review do tarô Heaven and Earth. É um tarô muito bom para se utilizar durante as consultas. Ele tem essa paleta de cores mais cinzenta, que me agrada muito. E ele tem uma energia bem específica, bem própria, o que também é muito interessante. Para aqueles que sentem facilidade em ler o livro, que é na língua inglesa, fica melhor ainda. Obrigada, gente. Até mais.